Senta aí, pega a pipoca que hoje nós vamos conversar como a Alemanha criou a Gestapo. E por que eu vou contar da Gestapo? Bem, é porque o Foro de São Paulo está criando a Interpol da América Latina e que vai se chamar América Pool. As semelhanças são meras coincidências. E já toca aqui no coraçãozinho para esse conteúdo chegar para mais pessoas. O regime nazista desejava estabelecer uma força policial centralizada e com a correspondência diretamente com a liderança nazista. E para isso ela precisava reformar o sistema policial descentralizado, então existente. E o processo levou muitos anos, incluiu a nazificação total do sistema policial. No início da década de 1930, o policiamento estava submetido aos governos locais, sendo assim sujeito a disputas regionais de poder. Entretanto, no fim de 1936, o regime nazista já havia conseguido criar uma força policial política, e forte e centralizada, sob o comando do líder da SS. E essa força policial da Gestapo, por si só, se fortaleceu ainda mais no verão de 1936, quando foi unida à Polícia Criminal. Juntas, elas formavam uma nova organização, denominada como Polícia da Segurança. E este departamento era conhecido pela sua abreviação SD. E em setembro de 1939, a Polícia da Segurança foi unida oficialmente com o Serviço da Inteligência SS e SD. E em conjunto elas formavam um novo órgão, denominado Gabinete Central da Segurança do Reich, RSHA. Você já se perguntou quem que trabalhava para a Gestapo? Então, tinha policiais vestidos à paisana e geralmente chamada de agentes da Gestapo. Mas a maioria deles, ainda na gestão de Weimar, era treinada profissionalmente, sendo comum serem detetives ou policiais políticos. E como eram treinados profissionalmente, trouxeram experiência e conhecimento e habilidades à Gestapo. Mas nem todos os agentes da Gestapo eram policiais de longa experiência. Mas alguns deles vinham ali pelo Serviço da Inteligência da SS. Os membros da SSD eram ideológicos, um pouco ou nenhum treinamento policial. Haviam sido contratados como parte do plano do líder da SS, para transformar o sistema policial em uma instituição, guiada pela ideologia nazista. E qual era a missão da Gestapo? A missão da Gestapo era investigar e combater todas as tentativas de ameaça ao Estado, do ponto de vista nazista. As ameaças ao Estado desembarcavam uma vasta gama de comportamentos que incluíam tudo, desde a posição política organizada até as simples observações individuais, com palavras críticas sobre o nazista. E o governo chegou ao ponto de definir o pertencimento de determinadas categorias ou grupos determinados de pessoas como ameaças por si mesmas. E para combater essa vasta quantia de problemas em potencial, a ditadura nazista deu à Gestapo um poder gigantesco. E foi com a Gestapo fazendo cumprir as novas leis nazistas, leis que definiam de forma ampla qualquer crítica ao novo regime como uma ameaça à sua segurança. Por exemplo, uma lei de dezembro de 1934 tornou ilegal criticar o partido nazista e o regime nazista. Contar uma piada sobre Hitler? Podia ser caracterizado como um ataque malicioso contra o Estado ou partido, e a pessoa poderia ser presa pela Gestapo, julgada perante a corte especial e encarcerada em um campo de concentração. Você acha que para por aí? Não. A Gestapo foi muito além do monitoramento de comportamentos individuais. Eles implementaram a ideologia nazista, definindo grupos internos de pessoas como inimigos raciais ou políticos. Alguma coisa parecida aqui no Brasil. A associação do Partido Comunista ou ter um antepassado judeu ou judia já era o bastante para tornar qualquer pessoa uma ameaça ao Estado e sujeita à atenção da Gestapo. E durante os anos de 1930, a vasta maioria dos alemães considerados arianos não se encontrou ou sequer esperava confrontar-se com a Gestapo. A Gestapo era uma ameaça constante para os oponentes políticos do nazismo, dissidentes religiosos, entre eles as testemunhas de Jeová, homossexuais e os judeus. Queria trazer um pouquinho aqui sobre o que é ser ariano. A palavra ariano tem uma longa história. Inicialmente era usada para se referir a grupos de pessoas que falavam de uma variedade de línguas relacionadas, incluindo a maioria das línguas europeias e línguas asiáticas. Com o tempo, porém, a palavra adquiriu novos significados e diferentes. E no final do século XIX, no início do século XX, alguns intelectuais e outros transformaram os arianos em uma raça mítica, que eles afirmam ser superior às outras raças. Na Alemanha nazista, promoveram essa falsa noção que glorificava o povo alemão como membro da raça ariana, enquanto difamava os judeus e negros, além de Roma e ciganos, como não arianos. E só destacando uma coisinha, a palavra ariano é um exemplo de como as palavras se originam de termos para descrever conceitos aparentemente neutros, que podem ser adaptadas e manipuladas e radicalizadas
para os propósitos ideológicos ou sinistros. Fortalecimento da Gestapo com o estabelecimento da custódia protetora nós vamos ver no próximo capítulo. Curte, comenta e compartilha. E se vê alguma semelhança nisso tudo, comenta aqui pra mim. E se é novo por aqui e gosta de conteúdos como esse, me segue pra mais.